A último tema, tá? Desse bimestre barra semestre. Então, semana que vem vocês vão fazer a prova. Na próxima, a gente já encerra, né? As atividades, então, na primeira semana de agosto. E a gente passa a ter as férias, então, né? Então, eu deixei essa parte para o final, porque eu acho que é necessário a gente entender. E exatamente, Isabelle, a ideia é que vocês retirem as ideias do texto de apoio, tá? Exatamente, é isso. Encarem essa atividade como uma atividade, digamos, de filosofia barra redação. Eu poderia muito bem até fazer essa prova com a Eliana, mas eu acho que eu não me, assim, eu não me organizei, dado a infinidade de coisas que a gente acaba tendo que fazer, tá? Mas eu não consegui. Mas é exatamente isso, Isabelle. Retirar as ideias do texto de apoio, fazer referência ao texto de apoio. É, Se for citar, né, colocar aspas, que mais? Muito cuidado para não fugir ao tema, porque eu sei que tem muita gente que faz isso, né? Muita gente que faz isso. É, e assim, a fuga ao tema, ela caracteriza perda na nota de vocês, certo? Renan, estou esperando a sua pergunta. Você chamou ali. Então vamos lá. A fuga ao tema, Gustavo, é tudo aquilo que praticamente não ajuda na argumentação de vocês. Para explicar não, para responder a pergunta que foi feita, entendeu? Renan, não. A prova toda ela é no Moodle, tá? E vocês vão escrevê-la, né, no Moodle mesmo, tá certo? Não é para enviar nenhum arquivo. Vocês vão ter que escrever ela toda lá, tá certo? É um modelo de prova dissertativa que eu estou usando pela primeira vez e vamos ver se dá para, assim, como é que vai ser na verdade, né? Então, não é para enviar nenhum tipo de arquivo. A ideia é que vocês possam, uma vez que já tem aqui, né, digamos, basicamente a orientação para a prova, né? A questão, vamos colocar assim, a metade da questão que eu dei aqui. Uma vez que vocês já tenham isso, vocês já vão exercitando a escrita. Não deixa para quando chegar a terça-feira que vem, não. Já vão exercitando, vão escrevendo os textos, vão expondo os argumentos de vocês, tá certo? Facilita. Assim facilita para vocês, tá? Mais alguma questão, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Tá certo? Então, vamos lá. Os pitagóricos e Parmênides, né? Aqui nós veremos então o Pitágoras de Samos e o Parmênides de Eleia. Primeiramente, o Pitágoras, né? Ele é digamos, é um filósofo, músico, matemático, né? Que viveu na Grécia Antiga, denominado como pré-socrático, e estabeleceu os princípios, por exemplo, da harmonia, da proporção, da beleza, né? Como qualidades para, digamos, a elevação da alma, né? Essas características, elas seriam de alguma forma interessante isso, né? Tipo assim, elas seriam de alguma forma resultado do trabalho de aperfeiçoamento racional, né? E para os gregos antigos, a forma mais elementar do pensamento racional era a matemática, né? E de alguma forma, isso vai orientar o Platão, e a gente, assim, vocês já responderam já fizeram uma tarefa sobre a alegoria da caverna do Platão, e semestre que vem, no início do terceiro bimestre, nós veremos, né, o Platão e o Sócrates. Nós veremos isso de forma mais detida, tá certo? Então, assim, antes de mais nada, é necessário entender que o Pitágoras ele vai estabelecer o número como princípio de ordenação racional do universo, o que nós já denominamos de arqué, né? Então, é ele que vai colocar o número como, digamos, estando presente em tudo aquilo que a gente vê. Uma coisa interessante que eu acho que tanto Pitágoras e o Parmênides eles vão fornecer, é que se a gente for parar para pensar, o número e logo mais o ser
digamos, vamos colocar assim, a arqué parmenidiana, né? Elas são imateriais. Aí aqui começa a bugar a cabeça, né? Então, assim, o número, ele não é algo que, de fato, ele existe como matéria, como, tipo, esse objeto celular, né? Mas ele está contido em tudo. Olha que interessante isso, né? Então, da mesma forma que o Sócrates, Parmênides não, o Pitágoras não deixou nada escrito. Os ensinamentos pitagóricos eram ensinados de forma oral, né? E eram guardados digamos assim, eles eram mantidos escondidos do público comum e revelados apenas aos iniciados. Quem já viu aquele filme, como é que é? Donald no Mundo da Matemática, que é um filme que é... Renan, eu não entendi sua pergunta. Tem que ter proposta de intervenção? Como assim? Não entendi essa pergunta sua. Esse filme, ele é um filme, é uma animação, né? Da Disney. Quer ver? E eu vi esse filme assim, meio que por acaso. Eu acho que tinha alguns uns colegas meus que estavam vendo esse filme Proposta de Intervenção. Eu não entendi na redação. O que você está querendo dizer, Renan? Desculpa. Proposta de intervenção? Na redação? Como assim? Não estou entendendo. Esse filme, ele é interessante, ele é bem curioso, é tipo assim, é como aqueles desenhos. É um desenho antigo da Disney, né? E tinha os desenhos do Pateta, né? Que mostrava, fazia meio que era meio que um mini documentário, né? E ó, o filme é de 59. Aí ele vai falar um pouco sobre como que era revelado esses conhecimentos no pitagorismo, né? E é muito curioso, por exemplo, os pitagóricos, eles se reconheciam com um pentagrama na mão, né? Então você sabia que tinha um colega pitagórico quando ele tinha esse pentagrama na mão, porque o pentagrama, de acordo com o pitagorismo, ele representava os quatro elementos mais o quinto elemento desconhecido, né? Que mais? Então, assim, o modelo de apresentação de conhecimento aos pitagóricos era restrito a um determinado ciclo, tá? Um determinado círculo social, tá? Então não era todo mundo que detinha esses conhecimentos, tá bom? O culto era tipo um culto de fato, assim, né? Inaugurado por Pitágoras, voltava-se para a autorreflexão, para a crença na imortalidade da alma, na transmigração das almas, isso a gente vai ver lá no segundo bimestre, mas a transmigração da alma significa a reencarnação, tá? E na superioridade da alma sobre o corpo. Então, olha que interessante, o Pitágoras ele já começa a inaugurar uma noção de que a alma é uma parcela do corpo que ela além de imaterial, ela é eterna, tá? Então, assim, o Pitágoras ele vai ser talvez a grande influência, né, para o modelo platônico de fazer filosofia, né? Então, agora a gente vê o Parmênides, né? Então, de um lado nós temos o Pitágoras e de outro nós vamos ter o Parmênides. O Parmênides, ele é um filósofo que vai falar sobre, por exemplo, né, sobre a questão do ser. Agora, aqui a gente entra numa certa, talvez numa certa complexidade, né? A gente falou muito sobre arqué, físis, logos, e tal. E agora a gente entra aqui num pensamento que eu acredito que tanto Pitágoras quanto Parmênides, eles vão inaugurar a chamada metafísica. O que que seria a metafísica? Bom, a metafísica do grego significa tudo que está para além da física, tudo aquilo que de alguma forma não se resume apenas ao material, tá? Então, como a gente viu, Pitágoras ele é um dos primeiros filósofos a propor o estudo da alma, né?
um dos primeiros filósofos a compreender que a alma é imortal, e o Parmênides, ele de alguma forma, ele vai caminhar, tá? Ele vai caminhar para essa ideia, tá? De que, na verdade, aquilo que permanece o mesmo é e deve ser encarado como objeto de estudo, tá? Como assim aquilo que permanece o mesmo? Bom, aqui no Parmênides, a partir de agora, nós vamos ter uma ideia muito mais focada na unidade. Lembra lá do uno e do múltiplo? Pois é, o Parmênides ele vai focar muito mais na ideia de algo único. E uma coisa que ele vai falar é que o seguinte: a unidade é incompatível com a multiplicidade e o movimento percebidos, né? Então, tipo assim, na verdade, e sendo contrário ao que o Heráclito postula, a unidade do Parmênides, ela não vai, sob hipótese alguma, né, ser entendida como movimento, né? Então a gente viu que para o Heráclito tudo aquilo que de alguma forma está contido na realidade está passível, né, de deixar de ser aquilo que é, ou seja, está passível ao movimento. Para o Parmênides não, né? Agora, olha que curioso essa frase, né? E é uma frase que uma delas que vai acabar sendo atribuída, né, ao Parmênides, né? O que é, sendo o que é, terá de ser único. Aqui a gente começa então a inaugurar esses pensamentos um pouco mais, tipo, poxa, o que que ele está querendo dizer com isso, né? O Parmênides ele vai acreditar e ele vai buscar, na verdade, com a filosofia dele, propor o seguinte: existe alguma coisa que é imutável em tudo, tá? Contrariamente ao Heráclito, o Parmênides ele não vai considerar o movimento como causa de compreensão da realidade, tá? O Parmênides, a noção que ergue aqui é a noção de uma ideia única, indivisível, inseparável, a mesma, tá? Então, a ideia do uno, ela vai ganhar uma dimensão maior a partir da filosofia do Parmênides. Como assim do uno? O uno é aquilo que nunca vai deixar de ser. Por exemplo, a ideia de uma rosa. A rosa, por mais que a gente perceba ela, perceba as pétalas, perceba o caule, perceba as folhas, perceba os espinhos, né? O que nós estamos percebendo é o elemento material da rosa. Aquilo que nós não percebemos por nossos sentidos é a ideia da rosa. Aquilo que de alguma forma permite que nós a conheçamos. Então, aquilo que nunca vai deixar de existir, que é a ideia da rosa, ela é, digamos assim, o elemento principal com o qual Parmênides vai lidar para fazer sua filosofia. Exatamente. É quase isso aqui. É quase isso aqui. Quase isso aí, Alexandre. Para o Parmênides, a ideia do ser é como se fosse, digamos assim, que, na verdade, né, o que a gente está chamando de ideia no Parmênides, ele também pode ser compreendido como o ser, tá? Então, esse ser, ele pode ser apresentado como sendo algo indivisível, algo indissociável, algo imutável, algo que nunca vai deixar de ser aquilo que é, tá certo? Então, o ser é aquilo que nos permite conhecer os objetos materiais da realidade, tá certo? A gente vai bater muito nisso agora, tá? Dito de outra forma, né? E aqui eu deixo as qualidades daquilo que vai ser denominado ser por Parmênides. O ser é eterno, imóvel, finito, imutável, pleno, contínuo, homogêneo e indivisível. Por que finito? Porque a ideia, ele é encerrado em si mesmo. Não é, por exemplo, Deus. Eu acho que acaba sendo muito, como é que eu posso dizer?
talvez, nossa, uma viagem muito grande, né? Tipo assim, falar, tipo, processar tudo isso que você está falando, professor. Mas a ideia, né, que nós temos aqui agora é que, principalmente o Parmênides, ele vai ser um filósofo que vai abandonar toda tentativa de compreender a realidade, a natureza, o universo, o cosmos, a partir de um elemento material. Esse elemento que o Parmênides propõe como forma de compreender a realidade ao redor é um elemento imaterial. É um elemento que, de alguma forma, vai apresentar essas qualidades, né? Como sendo eterno, imóvel, imutável, pleno, contínuo, homogêneo e indivisível. Para o Parmênides, o que ilustra, né, esse ser, né, aquilo que existe, é a ideia, tá? Vai ser a ideia e não a percepção que temos da realidade. Então, vai existir algo que é sempre imutável naquilo que nós percebemos. E é isso que vai ser o objeto da filosofia do Parmênides, tá certo? Então, enquanto a realidade ela nos aparece e nós percebemos ela, né, dentro de um determinado contexto, aquilo que de alguma forma permanece o mesmo vai ser denominado pelo Parmênides como sendo o ser, o verbo, o ser, S-E-R. Então, o ser é tudo aquilo que, de alguma forma, quando um objeto deixar de existir, quando essa garrafa, por exemplo, um dia, se ela cai e quebra, a ideia de garrafa, ela vai continuar existindo. Essa ideia da garrafa, ou a ideia de qualquer outro objeto que exista, é o que nós chamamos de ser, tá? Então, uma das consequências da teoria do Parmênides e olha que interessante, é uma identidade que vai acabar existindo entre o ser, essa parte imaterial das coisas, né, e o pensar. Então, quando você pensa em algo, aquilo naturalmente existe. E se aquilo existe, é possível de ser pensado. Essa é, digamos assim, vamos colocar de uma forma talvez mais grosseira, tá? O ser equivale ao pensamento. Se o ser equivale ao pensamento, nós podemos dizer que a ideia, para existir, ela precisa ser pensada. Então, quando pensamos, pensamos em algo que existe e não conseguimos pensar em algo que não existe. Então, eu proponho para vocês: vocês conseguem pensar em algo que não existe? Ô, professor, uma dúvida. Pois não. Pode falar. É, tipo assim, então, o senhor disse que a gente só consegue pensar em algo que existe. Isso. Mas, por exemplo, não sei se isso vai fugir um pouco, mas, sei lá, se eu imaginar um unicórnio, ele não existe, mas a ideia dele existir já pode prevalecer nesse caso? Exatamente, João. Exatamente. Unicórnio, unicórnio rosa, tudo aquilo que de alguma forma vai sendo, digamos, que nós podemos, de algum modo, atribuir uma existência, é aquilo que nós podemos nos referir. Vou falar de outra forma. Aquilo que de alguma forma é verificável na realidade é aquilo que nós podemos pensar. O unicórnio ele pode não existir, ele pode não estar passeando aqui no meu prédio, mas o fato de existir a ideia pressupõe que aquele objeto de alguma forma, ele existe. O existir aqui não significa, pessoal, e prestem bastante atenção nisso, não significa necessariamente, porque o que nós estamos falando de certo modo, é um pouco de lógica, né? O fato de algo existir não significa que exista no mundo prático, no mundo material. Mas o fato de eu poder fazer referência aquele objeto de alguma forma, ele pode ser tido como verdadeiro, entendeu? Eu acho que a palavra seria, ao invés de falar de utilizar o termo existir, a gente pode colocar de outra forma. Se algo existe, é possível de ser verificado a existência daquilo. E se a verificação da existência daquilo ao que me refiro é correta, né? Então aquele objeto, aquela ideia, de alguma forma, ela vai existir. Então, por exemplo, a gente pode, dito de outra forma, né?
É porque eu peguei esse exemplo do João e tornei ele mais complexo, só para deixar mais claro assim como que a gente pode de alguma forma pensar o termo existir, né? Existir é aquilo que de alguma forma é verificável na realidade. Sim, Gustavo, exatamente. O existir também se refere a alguma coisa imaterial. Exatamente. Você usou muito bem o termo. Por quê, né? Isso que você está falando, Gustavo, complementa o que o João colocou, né? Complementa o que o João colocou, né? Então, tipo assim, de alguma forma, a existência, ela independe dessa condição material. Então, no momento em que a gente pensa que algo existe, ela existe num plano, o quê? Suprafísico. Um plano acima da física, um plano o quê? Metafísico. É importante vocês entenderem esse termo, metafísico, porque o metafísico é tudo aquilo que está para além do plano material, da existência física, tá certo? Por que que isso é importante? Porque a partir dessa matéria a gente vai começar já a entender um pouco mais a filosofia do Sócrates e do Platão. Tá certo? Gente, mas João, Gustavo, Renan, vocês entenderam isso? Sim, deu para entender, sim, professor. Gente, mais alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Bom, então, enquanto talvez vocês vão pensando aí em alguma coisa para perguntar, eu gostaria de dizer que esse primeiro semestre foi muito interessante ter trabalhado com vocês. Eu acho que a gente teve muitas boas discussões, né? Então, a gente trabalhou diversidade religiosa, trabalhamos filosofia da religião, vimos alguns pensadores que, de alguma forma ou de outra, eles sustentaram a ideia de que a realidade ela é muito ampla, né? E a gente precisa, na verdade, respeitar, né? Nesse aspecto, as diversas religiosidades, porque a religião também é uma forma de obtenção de saber. Por mais que o saber religioso ele se distingua do conhecimento racional, né? A gente começou a entender que são coisas distintas, né? E eles devem ser respeitados a partir do que são, né? A gente viu também, né, sobre o surgimento da filosofia, alguns pequenos, alguns filósofos, algumas, digamos, primeiras filosofias, né? E a gente encerra com digamos, com um dos filósofos, talvez, Heráclito também vai ser, né? O Heráclito, Parmênides e o Pitágoras, eles vão ser os três filósofos importantes para a gente entender um pouco da filosofia do Platão, né? Então, assim, eu acho que a gente trabalhou bem esse primeiro semestre. Para o segundo, a gente vai centrar um pouco mais nos pensamentos do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, né? E depois a gente também vai aprender um pouco de lógica, principalmente lógica argumentativa. Gostaria de dizer que, assim, pelo menos para mim, a experiência foi muito boa, né? Então, assim, eu não sei para vocês, eu deixo aberto aqui para que vocês falem um pouco, né? O que que vocês acharam de interessante, o que que vocês acharam que não funciona, o que que vocês gostaram na disciplina. Eu falo isso porque eu acho que talvez daqui 15 dias, que é a primeira semana de agosto, é, a gente não vai, praticamente não vai ter aula, né? Vocês vão estar entrando de férias, né? E vocês, pelo menos, vão ficar quase um mês de férias, né? A gente vai ter 3 semanas. Então é isso, eu queria agradecer bastante aí a vocês, a todos vocês. Eu acho que a turma de vocês tem uma presença massiva, né? Presença maciça, massiva, massiva nas aulas, eu acho bacana. E eu espero, assim, que para o segundo semestre vocês continuem desse jeito, né? Porque talvez em menos de alguns meses vocês já vão estar tomando a vacina, né?
E a gente vai poder voltar para a sala, né? Até que enfim, né? Acho que ninguém aguenta mais isso. Então é isso, eu deixo esse momento aí aberto para que vocês falem o que, sei lá. Já tomei. Já tomei a primeira dose, a segunda eu vou tomar agora em setembro. Praticamente muitos professores no IF já tomaram. Mas a gente não volta esse ano, né? Não sei se vocês sabem, né? O ano letivo de 2021 continua remoto, até o ano que vem.